Olá, pessoal! Na nossa aula do dia de hoje, a gente vai comentar aí uma decisão extremamente polêmica, mais uma, né, do presidente Donald Trump, que é a retirada dos Estados Unidos do Acordo do Clima que foi celebrado, né, no ano passado em Paris. Então vamos lá, vamos tentar entender esse assunto. Primeiro, pessoal, é importante a gente lembrar que, segundo o IPCC, o painel intergovernamental de mudança climática da ONU, que reúne cientistas de praticamente o mundo inteiro, inclusive brasileiros, 98% da comunidade científica internacional e o IPCC dizem que nós estamos passando por um agravamento do efeito estufa. Vamos lembrar, o efeito estufa, também chamado de efeito tampão, é um efeito natural de aprisionamento, né, de calor promovido pela passagem dos raios solares pela nossa atmosfera, o seu atingimento na hidrosfera, ou seja, todas as fontes de água do planeta e a crosta terrestre, e a liberação de energia na forma de calor. Então o efeito estufa é um processo natural de retenção de calor pela atmosfera terrestre. Parte desse calor gerado pela passagem dos raios solares e o seu encontro com a hidrosfera e a crosta terrestre é retido pelo nosso planeta. E é aquilo que garante o equilíbrio térmico do nosso planeta. O que garante que a chamada amplitude térmica anual, que é a diferença entre a maior e a menor temperatura média observada no ano, seja relativamente pequena. Se o efeito estufa não existisse, todo o calor que fosse gerado durante o dia iria para o espaço durante a noite. O resultado é que a amplitude térmica diária seria gigantesca. Eu poderia ter um dia lá com uma temperatura de 33 graus e durante a noite menos 15. O resultado é que não haveria vida no nosso planeta tal qual nós conhecemos. Diante desse quadro, então, o efeito estufa ele é considerado como um efeito benéfico e necessário. Então vem a sua pergunta. Professor, onde é que está o problema? O problema está, segundo o IPCC, no acúmulo de poluentes na nossa atmosfera, que acabam agravando o efeito estufa. Parte do calor que iria para o espaço não vai. E como ele não vai, a temperatura média global começou a subir. Esses poluentes são basicamente 4. O metano, o clorofluorcarbono, que também provoca o buraco na camada de ozônio, o óxido nitroso e, o mais importante, o dióxido de carbono. Esses poluentes são basicamente advindos da queima de combustíveis fósseis, carvão mineral, xisto, óleo e gás, gás natural e petróleo, mas obtém-se também de poluentes industriais, da queimada, né, e também do desmatamento de áreas florestadas e por aí vai. Sendo assim, nós temos uma série de consequências do aumento da temperatura média global, que vai do degelo das calotas polares, passando a elevação do nível dos oceanos, a alteração da dinâmica climática do planeta, fenômenos climáticos extremos, como furacões, tufões, mas também a presença de tempestades tropicais. Em determinadas áreas, nós podemos ter desertificação, em outras, chuvas extremamente abundantes, causando inundação e desabamento. Podemos ter uma redução da biodiversidade do planeta, só para citarmos aí alguns exemplos. O IPCC, então, ele vai dizer que é necessário conter esse agravamento do efeito estufa. E essa contenção, ela aconteceria basicamente buscando-se eliminar ou diminuir as fontes poluentes, dentre elas o uso de combustíveis fósseis. Em 1997, no chamado Protocolo de Quioto, criou-se então um conceito chamado de responsabilidade comum, porém diferenciada. Os países centrais, que historicamente foram industrializados há mais tempo e que, portanto, foram maiores poluidores, que tinham, portanto, uma responsabilidade maior, que foram signatários e ratificantes do Protocolo de Quioto, se comprometeram a reduzir as emissões
em 5,2%, baseado na mensuração do ano de 1990. Já os países periféricos não tinham metas específicas, mas para eles foi construído o MDL, o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, que previa que para cada tonelada de gás de efeito estufa que eu deixo de lançar, eu ganho um crédito de carbono da ONU, e isso pode ser comercializado entre as empresas dos países centrais que não tenham conseguido cumprir a sua meta, mas que estejam compelidos pela assinatura do acordo a cumpri-lo, criando então um mercado de carbono. Como o planeta é um só, não importa se eu esteja diminuindo a poluição na Itália ou no Brasil, no Congo ou na Alemanha. O importante é que a poluição tem que ser diminuída. O grande problema do protocolo de Kyoto é que ele não incluía alguns grandes países periféricos que são altamente poluentes, com metas obrigatórias, que é o caso do Brasil, da Rússia, da China e da Índia. E, ao mesmo tempo, nós tínhamos lá um grande país poluente, que são os Estados Unidos, que não ratificaram o acordo. Nós sabemos, então, que na última Conferência do Clima, realizada em Paris, foi feito um grande esforço da diplomacia internacional para criar uma regra de transição para que os países paulatinamente fossem diminuindo o seu desmatamento, a sua queimada, diminuindo o uso de combustíveis fósseis, como carvão mineral, como gás natural, xisto com óleo e gás, petróleo, que a gente pudesse incluir matrizes energéticas renováveis e limpas, como a eólica, a solar, a maremotriz, a geotérmica, a ondulatória, a biomassa, a hidráulica, e que a gente pudesse estabelecer metas que fossem mais ousadas para os países mais ricos e desenvolvidos e que fosse paulatinamente incluindo países periféricos e semiperiféricos, como Brasil, China, Índia, Rússia, África do Sul, mas também países como México, Chile, Argentina, alguns países africanos, Coreia do Sul e por aí vai. E aí se assinou um grande acordo no clima, que previa que paulatinamente a gente ia tentar conter o aquecimento global em até 2 graus Celsius, né, de elevação de temperatura, baseado na mensuração, né, observada a partir do início da Revolução Industrial, em 1750, na Inglaterra. Os especialistas dizem que se o planeta aumentar uma temperatura acima de 2 graus Celsius, nós temos previsões absolutamente catastróficas para o planeta. Dentre elas, algumas que eu já citei, como fenômenos climáticos extremos, desertificação em determinadas áreas, tufões, furacões, tempestades tropicais em outros, a alteração, né, das massas de ar e correntes marinhas, a redução da biodiversidade do planeta e por aí vai. E aí, né, nós tínhamos aí a pretensão de, pela primeira vez na história, incluir no mesmo pacto grandes potências como os Estados Unidos, a União Europeia, Canadá, Nova Zelândia, Japão, países emergentes como Brasil, Rússia, Índia, China, África do Sul, Coreia, México, e ao mesmo tempo incluir países pobres que deveriam receber subsídio para implantar tecnologias não poluidoras e ao mesmo tempo mitigar os efeitos do aquecimento global, sobretudo em torno das populações mais pobres, né, dos seus países. Tudo isso, né, era um grande planejamento para tentar evitar, né, que o planeta sofresse ainda mais com o aquecimento global. Pois bem, no momento atual, a notícia bombástica, de novo, vem dele, Donald Trump, que durante toda a sua campanha colocou em xeque a previsão de 98% dos cientistas do mundo, alegando que ele não acredita no aquecimento global por causa antrópica provocada pelo ser humano e, ao mesmo tempo, dizendo que ia reativar a indústria do carvão mineral nos Estados Unidos, que foi uma grande apoiadora da sua campanha e que é altamente poluente, que ele ia reativar, né, a busca por petróleo e gás e óleo a partir do xisto, que é um outro hidrocarboneto, e que tiraria os Estados Unidos desse acordo global. Pois bem, não era só papo de campanha. Donald Trump acaba de anunciar que os Estados Unidos serão retirados desse acordo. Se os Estados Unidos,
que é um dos países que representam, né, mais de 18% da poluição mundial, sai do acordo, é óbvio que nós temos uma série de consequências. A primeira é que o próprio acordo é colocado em xeque quando um dos principais poluidores sai desse acordo. A segunda questão é que o acordo fica enfraquecido, né? Porque a maior potência econômica, política e militar do mundo, que deveria ter um papel de protagonismo na luta contra o aquecimento global, prefere se ensimesmar dentro de uma política criticada por muitos como mesquinha, como imediatista, já que o Donald Trump diz que o acordo do clima é ruim para os americanos, porque tira emprego da América, aumenta o custo das empresas e inviabiliza a atuação competitiva dos Estados Unidos. E os seus críticos dizem, é um grave erro, ele está pensando no curto prazo e não no longo prazo, né? Por um outro lado, isso dá mais protagonismo, né, para a China, para a União Europeia e para países como o Brasil, Rússia e a Índia, que podem ter um papel aí minimamente de maior destaque na tentativa de manter esse acordo climático mundial. Por um outro lado, né, se os Estados Unidos se retiram, né, se espera que a poluição em escala mundial continue caindo, mas não na velocidade que ela cairia se os Estados Unidos estivessem envolvidos plenamente dentro desse processo. Há diplomatas que dizem que essa decisão dos Estados Unidos sair do acordo do clima não pode ser uma decisão, né, automatizada, né, de maneira clara da noite para o dia, e que os Estados Unidos têm compromissos assinados, têm compromissos financeiros assinados, e que a saída simplesmente unilateral não é possível da forma como Trump está imaginando. Mas o próprio fato do presidente americano colocar em xeque, né, o aquecimento global e tirar os Estados Unidos mostra de maneira muito clara como que a administração Donald Trump trata os problemas, né? De maneira pequena, apequenada, mesquinha, imediatista, pensando lá nos seus doadores de campanha, no seu público interno dos Estados Unidos, e não tendo uma visão mais holística sobre a realidade global, já que todos nós estamos no mesmo planeta. Ok? Confere lá. Donald Trump retira os Estados Unidos do Acordo do Clima. O presidente Donald Trump anunciou que os Estados Unidos abandonarão o Acordo de Paris, alegando que o pacto climático é desvantajoso para os interesses da economia e dos trabalhadores americanos. Para críticos, porém, ao deixar o acordo, os Estados Unidos estarão abdicando de ocupar um papel de liderança em um tema de relevância global. Assinado há um ano e meio, na capital francesa, por 195 de 197 países, as únicas exceções foram a Síria e a Nicarágua, na Convenção da ONU sobre Mudança Climática, o Acordo de Paris tem como objetivo manter o aumento das temperaturas médias globais muito abaixo dos 2 graus Celsius em relação à era pré-industrial. Esse é o ponto a partir do qual cientistas afirmam que o planeta estaria condenado a um futuro sem volta de efeitos devastadores, como elevação do nível do mar, eventos climáticos extremos, como seca, tempestades e enchentes, e falta de água e alimentos. Mas o que a saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris significará para o resto do mundo? Primeiro, óbvio que o acordo fica mais fraco. Provavelmente, a China ganhará protagonismo, já que hoje é uma das maiores poluidoras, mas vem enveredando esforços para mudar a matriz energética do país e potencialmente, né, ser uma economia cuja emissão de gás de efeito estufa seja infinitamente menor do que no cenário atual. Lideranças empresariais globais se sentirão profundamente contrariadas, já que apostavam nas energias limpas e renováveis para o futuro. É improvável que o carvão volte a ter protagonismo, isso porque ele cada vez mais é substituído
pelo óleo e gás de xisto ou pelas matrizes renováveis e limpas, ainda assim, as emissões devem cair, porque os Estados Unidos, embora represente, né, quase 1/5 da poluição mundial, né, se os outros países diminuem as suas emissões, é provável que o planeta sofra menos. Observe aí que mesmo quando nós consideramos a proposta do Acordo de Paris, ele já era considerado insuficiente, mas era o que era possível para aquele momento. Compromissos apresentados por países, segundo muitos críticos, não chegavam à meta de tentar manter o aquecimento em 2 graus Celsius. Então aqui nós temos as emissões históricas de gases de efeito estufa, aqui um cenário sem a adoção das metas já apresentadas, então em 2030 o planeta já sofreria, né, um aumento de 4 graus Celsius na sua temperatura média. E aqui nós temos o Acordo de Paris, né, e segundo os críticos, ele conseguiria manter o aquecimento em 2,7 graus a partir, né, da era pré-industrial, portanto acima da meta de 2 graus. Porém, se nós fizéssemos os cortes necessários na emissão de dióxido de carbono, aí sim a gente poderia manter, né, a previsão de não aumentar a temperatura em mais de 2 graus Celsius a partir da mensuração da era pré-industrial. Ok? Bom, pessoal, é mais um balde de água fria, né, que infelizmente o presidente Donald Trump joga só agora, né, na tentativa de contenção dos efeitos do agravamento do efeito estufa, né? A nossa esperança é que os outros países mantenham firme as suas posições, podendo inclusive nos próximos anos ampliar de maneira mais ousada a sua contenção de hidrocarbonetos fósseis, queimada e desmatamento, para que a gente possa ter um planeta mais saudável para todos, inclusive para as próximas gerações. Abraço grande para você e até uma próxima aula. Até lá!